Você já parou para pensar no poder que existe dentro do silêncio? Não aquele silêncio confortável de um momento de paz, mas o silêncio pesado, denso, que você carrega quando cala algo que sua alma gostaria de gritar. Muitas vezes você não entende por que prefere se calar, por que evita expor certas verdades, por que sente que sua alma se recolhe para dentro como se escondesse algo que ninguém deveria ver. O que parece apenas uma ausência de palavras pode, na verdade, revelar os segredos mais profundos da sua psique. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. E o silêncio é, muitas vezes, a maneira que encontramos para esconder de nós mesmos aquilo que mais nos assusta. Mas o curioso é que esse mesmo silêncio, esse mesmo retraimento, pode ser um portal para um poder que você ainda não percebeu que possui. Ele guarda em si a chave de uma verdade que não é pequena, não é trivial. É uma verdade capaz de revelar as sombras que moldam sua vida sem que você perceba. Pense em quantas vezes você preferiu engolir uma dor em vez de falar. Quantas vezes você escondeu suas lágrimas atrás de uma expressão neutra. Quantas vezes você deixou que o silêncio falasse por você porque acreditava que ninguém entenderia. Não se trata apenas de timidez, nem de falta de coragem. Esse movimento tem raízes psicológicas mais profundas. Estudos de neurociência mostram que o cérebro humano, diante de experiências traumáticas ou de emoções intensas, muitas vezes bloqueia a verbalização como forma de autoproteção. É como se o corpo dissesse: se eu falar, eu desmorono. E então você se cala. Mas aqui está a parte mais intrigante. O silêncio não é apenas um reflexo da dor. Ele é também um espelho. Ele mostra a você que existe uma força ainda não compreendida, uma energia que precisa ser traduzida em consciência. Jung chamaria isso de conteúdo da sombra, aquilo que reprimimos, mas que insiste em se manifestar. Você pode achar que seu silêncio é um fardo, mas na verdade ele é uma mensagem. Ele carrega dentro de si o chamado da sua alma para que você olhe para dentro, para que você perceba o que realmente está acontecendo em regiões profundas e ocultas do seu ser. Muitos sentem esse peso em silêncio, acreditando que é algo errado ou vergonhoso. Mas o que poucos entendem é que o silêncio também é um poder. Ele pode ser o início de um processo de autoconhecimento tão transformador que muda completamente a forma como você enxerga o mundo. A psicologia moderna reforça que a capacidade de silenciar, de observar a si mesmo, é um traço associado a níveis mais elevados de autocontrole emocional e consciência reflexiva. E é justamente esse ponto que separa aqueles que ficam presos em suas dores daqueles que transformam essas dores em sabedoria. E agora eu quero que você pense em você, no seu silêncio, nas vezes que você se cala mesmo quando tudo dentro de você grita. Será que esse silêncio é apenas medo? Ou será que ele é o reflexo de uma profundidade da sua alma que você ainda não aprendeu a decifrar? O silêncio pode parecer vazio, mas na verdade ele é um terreno fértil onde brotam verdades que não conseguimos colocar em palavras. Quando você se cala, não é apenas a boca que se fecha, é a alma que tenta proteger algo precioso ou perigoso demais para ser exposto. O silêncio, nesse sentido, é como uma muralha invisível que separa o que você mostra ao mundo do que você carrega dentro de si. Carl Jung afirmava que cada pessoa carrega dentro de si uma sombra, um conjunto de emoções, desejos e memórias que não foram aceitos pela consciência. Tudo aquilo que você aprendeu que não deveria sentir, tudo aquilo que um dia foi julgado, reprimido ou considerado vergonhoso, foi empurrado para esse porão escuro da mente. E qual é a linguagem da sombra? O silêncio. Porque aquilo que não pode ser dito, aquilo que não pode ser expresso, precisa ser escondido. E o esconderijo mais eficaz é o silêncio. O silêncio, nesse sentido, é como uma muralha invisível que separa o que você mostra ao mundo do que você carrega dentro de si. A ciência confirma essa dinâmica. Estudos em psicologia clínica mostram que pessoas que carregam experiências não elaboradas ou traumas não resolvidos têm maior tendência ao silêncio introspectivo. O corpo, em seu mecanismo de defesa, cria uma barreira, evita a exposição para não reviver a dor.
Mas é justamente aí que está o paradoxo. Ao se calar, você acha que está se protegendo. Porém, na realidade, o silêncio começa a corroer por dentro. Ele se transforma em um peso invisível que molda sua postura, seus relacionamentos e até sua saúde. Quantas vezes você já sentiu o coração acelerar em meio a uma conversa, mas decidiu não dizer nada? Quantas vezes engoliu palavras que queimavam como fogo na garganta? Esse gesto aparentemente pequeno é um ritual psicológico profundo. É como se você sacrificasse a sua verdade em troca da sensação de pertencimento ou de proteção. Você finge que está tudo bem quando na verdade não está. E isso, ao longo do tempo, vai criando rachaduras na sua alma. Jung também dizia que o que negamos nos submete. Isso significa que cada vez que você silencia o que é verdadeiro em você, mesmo que doloroso, você dá ainda mais poder ao que foi reprimido. O silêncio, que poderia ser força e contemplação, se torna prisão. A ausência de palavras se transforma em ausência de identidade. É nesse ponto que muitos começam a sentir uma desconexão com a própria vida. Você olha ao redor e parece que nada faz sentido, como se a sua voz tivesse sido roubada e, junto com ela, a sua essência. Mas o silêncio não é apenas fraqueza, ele também pode ser o prenúncio de um renascimento. Porque quando você se permite ouvir o que está escondido dentro dele, descobre segredos sobre si mesmo que ninguém jamais poderia revelar. A psicologia positiva, por exemplo, mostra que práticas de silêncio intencional, como a meditação ou a contemplação profunda, aumentam a neuroplasticidade do cérebro e fortalecem áreas ligadas à autorregulação emocional. Isso quer dizer que o silêncio pode tanto aprisionar quanto libertar. A diferença está em como você o encara. E talvez seja exatamente aqui que você precise parar e refletir. O seu silêncio tem sido prisão ou tem sido poder? Você tem usado o silêncio para fugir de si mesmo ou para se aproximar da sua verdade mais íntima? Você já percebeu como o silêncio pode ser mais ensurdecedor do que qualquer palavra? Em um relacionamento, por exemplo, quando o silêncio se instala, ele não é apenas ausência de som. É uma mensagem poderosa. Ele pode carregar ressentimento, rejeição, medo ou até mesmo amor reprimido. O silêncio é como uma linguagem secreta, compreendida não pelos ouvidos, mas pelo coração. Quantas vezes alguém já se afastou de você sem explicar nada, apenas mergulhando em um silêncio frio? Esse vazio de palavras é devastador porque nos obriga a preencher a lacuna com as nossas próprias interpretações. E quase sempre essas interpretações são dolorosas. Não sou suficiente. Fiz algo errado. Ele não se importa. Assim, o silêncio do outro acaba se transformando em um espelho do nosso próprio medo. A neurociência mostra que a ausência de comunicação em relacionamentos aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Isso significa que o silêncio não resolvido não apenas destrói vínculos emocionais, mas literalmente intoxica o corpo, desgastando a saúde física e mental. É por isso que, muitas vezes, depois de uma briga onde nada foi dito, você sente um cansaço inexplicável. O silêncio guardado não desaparece, ele se acumula como veneno. Mas, ao mesmo tempo, existe um outro lado. O silêncio consciente pode ser cura. Quando você escolhe silenciar para escutar profundamente o outro, quando decide dar espaço ao que não precisa ser respondido na hora, o silêncio se torna uma ponte e não uma muralha. Ele revela a maturidade emocional, a capacidade de conter o impulso da resposta rápida para se abrir ao entendimento. O silêncio também influencia o seu destino. Pense nisso. Quantas oportunidades você perdeu por não ter falado? Quantos sonhos foram sufocados porque você preferiu o conforto do silêncio à vulnerabilidade da exposição? Quantas vezes a sua vida poderia ter tomado um rumo completamente diferente se você tivesse encontrado a coragem de dizer o que realmente sentia? O silêncio, quando guiado pelo medo, não apenas cala a boca, mas também aprisiona o futuro. Jung afirmava que a vida não acontece por acaso. Ela responde às escolhas conscientes e inconscientes que fazemos todos os dias.
E o silêncio é uma dessas escolhas. Quando você se cala, está decidindo se afastar da sua própria verdade. Está permitindo que o destino seja escrito pela omissão e não pela presença. Mas, quando você começa a usar o silêncio como força, como disciplina, como espaço para ouvir a voz interior, a vida começa a mudar. O silêncio, nesse ponto, deixa de ser submissão e se torna poder oculto. E aqui está o detalhe mais profundo. No silêncio mora a sua alma, aquela parte de você que não pode ser capturada por nenhuma palavra, que não se deixa reduzir a rótulos ou explicações. Quando você encontra coragem para encarar esse silêncio, para atravessar a escuridão que ele esconde, descobre a sua essência. Não a máscara que o mundo espera ver, mas o verdadeiro eu, nu, imperfeito e, ao mesmo tempo, grandioso. Existe um ponto na jornada da vida em que o silêncio deixa de ser um peso e começa a se tornar uma revelação. Quando Jung falava da alma, ele não se referia a uma ideia abstrata, mas a um núcleo vivo e pulsante que habita dentro de você. Esse núcleo não fala em palavras, não grita, não argumenta. Ele se manifesta no silêncio profundo, naquele espaço interno onde não existem máscaras, onde não há necessidade de agradar, onde o mundo externo simplesmente se dissolve. O silêncio, nesse contexto, não é vazio, ele é pleno. Ele é o espaço onde a alma respira. A ciência moderna começa a comprovar isso. Estudos em neurociência mostram que momentos de quietude aumentam a atividade do córtex pré-frontal, a área responsável pela tomada de decisões, pelo foco e pela criatividade. Isso significa que quando você abraça o silêncio, não está perdendo tempo, mas permitindo que o seu cérebro organize, cure e expanda. Jung chamaria isso de reconexão com o inconsciente. O silêncio é a porta de entrada para esse território vasto e misterioso, onde se encontram seus medos mais profundos, seus traumas não resolvidos, mas também sua criatividade, sua intuição e sua força. É no silêncio que você encontra os arquétipos, símbolos universais que carregam verdades eternas. O guerreiro, o sábio, a criança, a sombra, todos eles falam com você através do silêncio. Talvez seja por isso que tantas pessoas têm medo de ficar em silêncio, porque ao fechar as distrações externas, o que sobra é o confronto com o que está guardado dentro de si. O silêncio, muitas vezes, é assustador porque ele revela o que você tenta esconder até de você mesmo. Os traumas da infância, as palavras não ditas, as feridas emocionais, tudo isso ganha voz quando o barulho externo se cala. Mas é nesse mesmo silêncio que você descobre a centelha divina. O silêncio é, em essência, espiritual. Ele foi reverenciado em todas as tradições religiosas e filosóficas ao longo da história. Os monges se recolhiam em votos de silêncio não porque não tinham nada a dizer, mas porque sabiam que o silêncio conecta o homem ao infinito. O cristianismo fala do silêncio do coração como espaço de encontro com Deus. No budismo, o silêncio é o veículo da iluminação. No estoicismo, o silêncio era visto como disciplina da alma. Agora pare e pense. Quando foi a última vez que você realmente se permitiu ouvir o silêncio? Não apenas o silêncio externo, mas aquele que vem de dentro. Aquele que não pede nada, não exige nada. Apenas convida-nos a estar presente. Talvez seja por isso que a vida moderna parece cada vez mais sufocante, porque nunca paramos. Estamos sempre preenchendo o vazio com barulho, mensagens, notificações, conteúdos sem fim. Fugimos do silêncio porque tememos a verdade que ele esconde. Mas aqui está a revelação. É justamente no silêncio que você descobre a força da sua alma, porque a alma não se alimenta de barulho, mas de presença. Quando você encontra coragem de se sentar em silêncio, mesmo que por alguns minutos, você está se reconectando à sua essência, ao propósito que dá sentido à sua existência. E isso muda tudo. Jung
acreditava que quem consegue dialogar com o silêncio interior descobre a própria vocação, o chamado da vida. É ali que você encontra respostas que nenhum livro, nenhum guru, nenhum mestre pode dar, porque a alma fala com você no idioma do silêncio. E esse idioma, quando finalmente aprendido, liberta. O silêncio, então, não é mais ausência, é poder oculto, é revelação, é um lembrete de que dentro de você existe um universo inteiro esperando para ser descoberto. Um universo que grita não em palavras, mas em símbolos, intuições e sensações. E a chave para acessar esse universo está exatamente nesse ponto: aprender a ouvir o que o silêncio revela. E agora chegamos ao ponto mais decisivo da nossa jornada. Depois de percorrer os corredores sombrios da mente, enfrentar os silêncios incômodos e enxergar as verdades ocultas que Carl Jung nos ajuda a revelar, resta uma pergunta: o que você fará com tudo isso? Porque de nada adianta apenas escutar palavras profundas se elas não encontram eco em suas ações. O silêncio que esconde a verdade da sua alma não pode ser ignorado. Ele pede uma resposta, pede coragem, pede um passo firme em direção a uma vida mais consciente. Você já percebeu como muitas pessoas vivem presas em repetições? Elas se calam diante do que realmente sentem, se escondem atrás de máscaras sociais e seguem adiante como se estivessem anestesiadas. E esse é o preço de fugir da própria alma, viver uma vida pela metade. Mas você não está aqui por acaso. Se chegou até esse ponto, é porque existe dentro de você uma inquietação, um chamado, uma força que quer romper essa prisão. O seu silêncio. Até agora pode ter sido medo, pode ter sido fuga, mas a partir de hoje ele pode se tornar poder. Poder de escuta, poder de transformação, poder de reconstrução da sua própria história. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E talvez ao longo desse caminho você já tenha sentido isso, que há partes em você que sempre foram negadas, esquecidas, deixadas de lado. Mas a verdadeira liberdade só acontece quando você abraça até mesmo o que dói. O silêncio é o portal para essa reconciliação. E é nesse ponto que o poder começa, quando você se cala para o mundo, mas se escuta por dentro. Então eu te convido a algo simples, mas transformador. Antes de dormir, desligue as vozes externas, apague as telas e fique sozinho com você por alguns minutos. Escute a sua respiração, perceba seus pensamentos sem julgá-los e pergunte: o que minha alma tenta me mostrar? Essa prática, se feita com constância, pode abrir portas que você jamais imaginou. Não é um ritual mágico, não é uma fórmula secreta. É apenas você voltando para a sua essência que sempre esteve aí. E se essa mensagem falou ao seu coração, se você sentiu que esse conteúdo trouxe clareza, força ou até aquele incômodo necessário para acordar, então eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sino de notificações, porque aqui você vai encontrar mais reflexões profundas, mais chaves escondidas na psicologia e na filosofia que podem transformar a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez essa pessoa esteja sufocada em seus próprios silêncios, e uma simples palavra pode ser a faísca que desperta sua alma. Lembre-se, o silêncio não é ausência. Ele é presença. Ele é poder. Ele é a verdade esperando o momento certo para emergir. A sua jornada não termina aqui. Ela apenas começa. O próximo passo é seu.